Um homem no topo de seu jogo, com um mundo de riqueza em suas pontas dos dedos, decide tratar sua jovem amante a um fim de semana de luxo incomparável. Ele reserva a suíte presidencial no Grand Elysian, o hotel 5 estrelas mais exclusivo da cidade, um monumento ao dinheiro antigo e poder. Ele pensou que ele tinha tudo planeado. Uma fuga perfeita, um segredo guardado seguro dentro de paredes insonorizadas. Ele acreditava que sua quieta, bela esposa, uma mulher que ele via como pouco mais que um belo ornamento para sua casa, não seria mais sábia. Mas ele cometeu um erro fatal, um colossal erro de cálculo. Ele escolheu o hotel errado. Ele caminhou para os braços de sua amante para um fim de semana de pecado, não percebendo que ele estava caminhando diretamente para o coração do reino de sua esposa e diretamente para sua própria espetacular ruína. Richard Sterling ajustou o nó de sua gravata de seda, seu reflexo olhando de volta para ele, do obsidiana polida da janela de seu escritório de canto. 45 andares abaixo, a cidade se estendia como uma placa de circuito, uma complexa rede de poder e dinheiro que ele, Richard Sterling, vice-presidente sênior da Sterling and Finch Capital, havia dominado. Ele era um rei examinando seu domínio. Seu terno era Savile Row sob medida. O relógio em seu pulso era um PC Philip Nautilus, e o carro esperando por ele no andar de baixo era um Rolls-Royce Ghost azul meia-noite. Estas não eram apenas posses. Elas eram afirmações de seu sucesso, testamentos de sua escalada implacável na escada corporativa. Sua vida era uma obra-prima meticulosamente curada. Sua cobertura na Park Avenue era uma reportagem em revistas de arquitetura. Seus 2 filhos estavam matriculados nas escolas particulares mais exclusivas que o dinheiro podia comprar. E então havia sua esposa Victoria, bonita, elegante de uma boa família, embora uma que ele sempre considerava privadamente dinheiro antigo, nova pobreza. Ela era a cônjuge corporativa perfeita. Ela administrava a casa com eficiência silenciosa, organizava jantares impecáveis e nunca questionava suas noites tardias no escritório. Por 15 anos ela havia sido uma parte constante e previsível, e se ele fosse honesto consigo mesmo, bastante chata de sua vida perfeita. Ele a via como um ativo valioso, como uma ação de primeira linha, que pagava dividendos confiáveis e desinteressantes. Uma batida discreta na porta de Mogno o tirou de sua divagação. "Entre", ele disse, sua voz suave e autoritária. A porta abriu para revelar Jessica Monroe. Ela tinha 26, com olhos da cor de uísque e uma juba de cabelo loiro-mel que caía sobre seus ombros. Ela era uma analista júnior no departamento de fusões e aquisições, astuta o suficiente para ser interessante, mas não tão ambiciosa a ponto de ser uma ameaça. Ela era em todos os sentidos a antítese de Victoria. Onde Victoria era elegância clássica e reserva silenciosa, Jéssica era vibrante, exigente e emocionantemente transparente em sua admiração por seu poder e riqueza. Ela fechou a porta suavemente atrás dela, um sorriso brincalhão em seus lábios. Tudo pronto para este fim de semana. "Chefe", ela ronronou, encostando-se em sua mesa. O cheiro de seu perfume caro, um presente dele, encheu o ar. "Tudo está arranjado para a perfeição", Richard disse, um sorriso autossatisfeito enfeitando seus próprios lábios. Ele caminhou até ela, colocando suas mãos em sua cintura. A suíte presidencial no Grand Aléon, champanhe no gelo, uma reserva de jantar privada no La Zafia e um fim de semana onde seu único trabalho é se divertir. Os olhos de Jessica arregalaram. O Grand Elysian, Richard. Aquele lugar é lendário. Eu pensei que era impossível conseguir uma suíte lá com pouco aviso. Para a maioria das pessoas é... Ele disse, desfrutando o olhar de admiração em seu rosto. Mas o nome Sterling ainda abre portas, minha querida.
Eu fiz uma ligação para o concierge e mencionei uma potencial conta corporativa, e eles praticamente estenderam o tapete vermelho. Ele sentiu um surto familiar de orgulho. Este era seu poder, a capacidade de dobrar o mundo à sua vontade com uma única chamada telefônica. Ele havia dito a Victoria que estava voando para Zurique para uma conferência bancária de emergência. Era a mentira perfeita, plausível, soando importante e exigindo que ele estivesse completamente fora de contato. Ele havia até embalado uma maleta com relatórios financeiros falsos, uma peça de teatro que ele achou divertida. Victoria havia embalado sua mala para ele, como ela sempre fazia, sua expressão plácida e inquestionável. Ela havia até lembrado ele de tomar sua medicação para a pressão arterial. A ironia era deliciosa. E Victoria, Jessica perguntou, sua voz um sussurro suave, uma pitada de insegurança nublando suas feições. Richard acenou com uma mão dispensadora. Ela acredita que eu estarei negociando com banqueiros suíços todo o fim de semana. Ela está provavelmente planejando sua agenda para a gala de caridade ou discutindo arranjos de flores com o jardineiro. O mundo dela é pequeno, contido. Ela não suspeitaria de nada. Ele verdadeiramente acreditava nisso. Victoria vivia em uma gaiola dourada que ele havia construído para ela. Ela tinha suas caridades, seus almoços e seu clube de leitura com outras esposas da sociedade. Ele financiava tudo, é claro, provendo-a com uma mesada generosa que a mantinha confortável. E ele assumia contente. Ele havia convencido a si mesmo que sua falta de ambição era um sinal de sua satisfação, não um sinal de algo escondido. Ela era uma relíquia, uma mulher bonita de uma era passada, que não entendia o sangue e suor da ambição moderna. Ela não tinha ideia de como o mundo real funcionava, o mundo que ele dominava. Bom, Jessica respirou, relaxando em seu abraço. Eu quero você todo para mim. Você terá, ele prometeu, beijando-a profundamente. A emoção do ilícito, a pura audácia disso era inebriante. Ele era Richard Sterling. Ele fazia as regras. Este fim de semana não era apenas sobre prazer. Era uma celebração de seu próprio status intocável. Ele estava levando sua amante para o hotel mais opulento da cidade, um lugar sinônimo da elite estabelecida. E ele estava fazendo isso bem debaixo do nariz de sua esposa. A pura arrogância do ato era metade da diversão. Enquanto ele segurava Jessica, a imagem de Victoria calmamente dobrando suas camisas e colocando-as em sua mala passou em sua mente. Ele sentiu uma pontada fugaz, quase imperceptível de algo, não culpa, mas um leve desgosto. Ele a descartou instantaneamente. Era apenas o último vestígio de uma consciência convencional, e ele não tinha mais uso para isso. O Rolls-Royce Ghost deslizou para uma parada silenciosa, sob o toldo ornamentado de ferro forjado e vidro do Grand Elysian. Um porteiro vestido com um uniforme verde escuro impecável com dragonas douradas, moveu-se com graça praticada para abrir a porta de Richard antes que ele sequer tivesse registrado completamente que haviam chegado. Bem-vindo ao Grand Elysian, Sr. Sterling. O porteiro disse sua voz um murmúrio diferencial. Ele reconheceu Richard, ou pelo menos ele reconheceu o carro e o terno. Isso era tudo o que importava. Richard pisou na guia de granito, sentindo a familiar sensação de chegada que vinha com a entrada em tal estabelecimento. Este era seu habitat natural. Ele não era um hóspede aqui. Ele era um membro da classe de pessoas para quem lugares como este foram construídos. Jessica emergiu do outro lado, seus olhos arregalados enquanto ela absorvia a fachada do hotel, uma obra-prima da arquitetura de Beaux-Arts, tudo em talhes de calcário, grandes arcos e colunas imponentes. Ela parecia momentaneamente sobrecarregada, uma garota de cidade pequena na terra de gigantes. Richard achou isso cativante. Ele pegou seu braço, seu toque firme e reconfortante. Tente parecer que você pertence aqui, ele sussurrou com um sorriso condescendente.
Sua breve insegurança desapareceu, substituída por um brilho determinado em seu olho. Ela levantou seu queixo, apertou seu braço e juntos eles caminharam pelas portas giratórias de bronze. O lobby era de tirar o fôlego. Era uma catedral de riqueza. O teto elevava-se 3 andares de altura, adornado com um magnífico afresco de deuses clássicos relaxando em nuvens. Um colossal candelabro de cristal, que se diz ter sido salvo de um palácio francês, pendia no centro, lançando uma luz dourada quente sobre tudo. Os pisos eram um tabuleiro de damas de mármore italiano polido a um brilho espelhado. O ar estava espesso com o cheiro de lírios frescos e dinheiro antigo. Os sons abafados de conversas silenciosas, o distante tinir de copos do bar do lobby e os suaves acordes de um pianista ao vivo criaram uma sinfonia de tranquilidade refinada. Richard caminhou confiantemente em direção à recepção. Um longo e imponente balcão de mogno polido. Uma mulher com um coque elegante e um sorriso acolhedor imediatamente deu-lhe sua total atenção. Boa tarde, senhor. Bem-vindo ao Grand Allian. Richard Sterling, ele anunciou, colocando seu cartão American Express Centurion preto no balcão. Eu tenho uma reserva para a suíte presidencial. O sorriso profissional da recepcionista não vacilou. Mas Richard viu um brilho de respeito intensificado em seus olhos. A suíte presidencial não era apenas um quarto. Era uma declaração. Era reservada para a realeza, chefes de Estado e titãs da indústria. Claro, Sr. Sterling, nós estávamos esperando por você. Ela disse, seus dedos dançando pelo teclado. Tudo está em ordem. Sua bagagem será levada imediatamente. Nós também tomamos a liberdade de gelar uma garrafa de Dom Perignon 2008 para sua chegada. Excelente, Richard disse, um aceno dispensante, seu único agradecimento. Ele virou-se para Jessica, que estava fazendo o seu melhor para parecer indiferente, mas estava falhando em esconder sua vertigem. Ela estava sutilmente tirando uma foto do candelabro com seu telefone. Ele gentilmente empurrou a mão dela para baixo. Sem fotos, querida, ele murmurou. É ir. Você não é uma turista. Ela corou ligeiramente, mas guardou o telefone. Certo, desculpe. É apenas incrível. Um carregador, um homem mais velho com uma postura perfeitamente reta e um comportamento discreto apareceu ao lado deles. Sr. Sterling, se você me seguir, eu o escoltarei até a sua suíte. Eles o seguiram através do espaçoso lobby, seus passos ecoando suavemente no mármore. Eles passaram por hóspedes elegantemente vestidos e um exército silencioso de funcionários que todos pareciam mover-se com um propósito silencioso e sincronizado. O elevador era uma caixa de joias com painéis de madeira, com um banco de veludo macio enquanto acendia suavemente. O carregador falou em um tom baixo e respeitoso. A suíte presidencial está localizada no andar da cobertura, senhor. Ela tem sua própria chave de elevador privada para discrição absoluta. Ele entregou a Richard um cartão-chave pesado banhado a ouro. Você terá um mordomo dedicado, Sr. Henderson, ao seu serviço 24 horas por dia. Ele já está esperando por você lá em cima. Muito bom, Richard respondeu, seu tom seco. As portas do elevador abriram diretamente para um vestíbulo privado. Portas duplas de madeira rica e escura estavam diante deles. O carregador destrancou-as e as empurrou para abrir, afastando-se com um floreio. A suíte era ainda mais espetacular do que Richard havia imaginado. Era menos um quarto de hotel e mais um extenso apartamento de cobertura. A sala de estar tinha janelas do chão ao teto, oferecendo uma vista panorâmica de 180 graus do horizonte da cidade e do parque abaixo. Um piano de cauda estava em um canto, um bar totalmente abastecido em outro. Os móveis eram uma mistura de peças de designer antigas e modernas, todas estofadas em veludos e sedas em tons de creme ouro e azul royal. Jessica soltou um suspiro, soltando o braço de Richard e girando no centro do quarto. Richard, isto é maior que todo o meu prédio de apartamentos.
Ele riu um som rico e autossatisfeito. Isto, minha querida, é como a outra metade vive. Não, espere. É assim que o outro 1% vive. O carregador deu-lhes um breve tour. A sala de jantar formal, o escritório, o quarto principal com sua cama de dossel e um banheiro que era um santuário de mármore completo, com sauna e uma banheira de hidromassagem com vista para a cidade. Depois que o carregador foi gorjeta generosamente e partiu, Richard caminhou até o bar e serviu 2 copos da garrafa gelada de Dom Perignon. Ele entregou um para Jessica, que estava de pé perto da vasta janela, hipnotizada pela vista. Um brinde, ele disse, batendo seu copo contra o dela. A um fim de semana perfeito. A nós, ela respondeu, seus olhos brilhando com adoração. Eles beberam o champanhe caro efervescendo em suas línguas. Richard sentiu-se invencível. Tudo estava perfeito. Cada detalhe havia sido gerenciado. Cada contingência planejada. Nesta suíte bem acima do mundo, ele era intocável. Ele havia compartimentalizado com sucesso sua vida. A bela esposa na cobertura da Park Avenue. A excitante amante neste palácio no céu. Ele acreditava que estava em controle completo de seu universo, um mestre titereiro puxando todos os fios certos. Ele não tinha como saber que um desses fios, um fio que ele há muito considerava cortado e esquecido, estava preso às próprias fundações do edifício em que ele estava. O primeiro dia foi um borrão de perfeição hedonista. Eles pediram serviço de quarto de um menu que parecia não ter limites, relaxaram em roupões macios e fizeram pleno uso das comodidades luxuosas da suíte. Richard sentiu um profundo senso de satisfação. Ele havia ganho isso. O estresse de negócios de bilhões de dólares e flutuações de mercado derreteu-se diante de tal conforto absoluto. Naquela noite eles jantaram no La Saphir, o restaurante 3 estrelas Michelin do hotel. O maître cumprimentou Richard pelo nome, sentando-os na melhor mesa da casa, um camarote de canto isolado com vista para o jardim privado do restaurante. A refeição foi uma elaborada performance de arte culinária. Prato após prato chegava, cada um mais requintado que o último. Richard pediu uma garrafa de Chateau Margaux, que custava mais que o aluguel mensal de Jessica, e ele saboreou a maneira como seus olhos arregalaram quando ele lhe disse o preço. Ele estava performando seu poder para ela, e ela era a audiência perfeita. Durante toda a noite, ele a entreteve com histórias de seus triunfos corporativos, de negócios que ele havia fechado e rivais que ele havia esmagado. Ele se pintou como um titã moderno, e ela ouviu com atenção envolvida, sua mão repousando em sua coxa sob a mesa. Ele se sentiu mais potente, mais vivo do que havia em anos. Esta era a validação que ele ansiava, a adoração que sua esposa, Victoria, nunca havia realmente fornecido. A admiração de Victoria sempre fora quieta, discreta. Era a aprovação calma de uma parceira, não a adoração sem fôlego de um devoto. Na manhã seguinte, Richard acordou tarde, o sol fluindo por uma fresta nas cortinas de seda pesadas. Jessica ainda estava dormindo, seu cabelo loiro espalhado pelas almofadas de contagem de fios ridiculamente alta. Ele deslizou para fora da cama, sentindo-se descansado e contente. Ele decidiu tomar um banho de vapor no banheiro de mármore antes de pedir o café da manhã. Enquanto ele saía do chuveiro a vapor, ele pegou um dos roupões grossos e pesados pendurados em um aquecedor. Era impossivelmente macio, feito do mais fino algodão egípcio. Ele o vestiu e amarrou o cinto, seus olhos escaneando seu reflexo no espelho sem neblina. Foi então que ele notou. Na lapela do roupão, bordado em um sutil e elegante fio prateado, estava um monograma. Era um D entrelaçado com um V. Ele franziu a testa, traçando as letras com o dedo. VD. O que aquilo significava? Ele vagamente se lembrou do nome do gerente do hotel que havia sido mencionado. Dubois. Talvez fosse para Visconde Dubois, um floreio para a família fundadora do hotel.
Parecia plausível. Este hotel estava imerso em tradição europeia do Velho Mundo. Ainda assim, era um estranho detalhe específico. Ele deu de ombros. Era apenas um monograma. Ele voltou para o roupão da suíte principal, apertado, e chamou seu mordomo, Sr. Henderson, para arranjar o café da manhã. Enquanto ele esperava, seus olhos vagaram pelo quarto, agora absorvendo os detalhes menores que ele havia perdido. Em seu assombro inicial, ele notou a papelaria na escrivaninha de mogno, papel cartão creme pesado. Ele pegou uma folha. No canto superior, gravadas no mesmo elegante script do monograma, estavam as iniciais entrelaçadas VD. Um leve e inidentificável desconforto começou a se agitar na boca de seu estômago. Era como ouvir uma única nota desafinada em uma sinfonia de outra forma perfeita. Quando o Sr. Henderson chegou com um carrinho carregado com seu café da manhã salmão defumado, ovos mexidos com trufas, doces e bules de prata de café, Richard decidiu perguntar. Sr. Henderson, ele começou tentando soar casual. Eu estava apenas admirando a marca do hotel. Estas iniciais, ele disse, gesticulando para a papelaria. VD, é isso para o fundador do hotel? O mordomo, um homem cujo rosto era uma máscara de descrição profissional, pausou por uma fração de segundo. O monograma representa a propriedade, senhor. Tem sido a marca do hotel por muito tempo. A resposta foi educada, profissional, e não lhe disse absolutamente nada. A leve hesitação, no entanto, não passou despercebida por Richard. Ele era um homem que lia pessoas para viver, que podia detectar um blefe em uma mesa de reunião. O mordomo estava sendo evasivo. Eu vejo, Richard disse, deixando cair, mas ele não conseguia deixar ir. Enquanto ele comia seu café da manhã, as letras ecoavam em sua mente. A familiaridade disso era enlouquecedora. Ela fazia cócegas na beira de sua memória. Um nome ou um lugar que ele não conseguia bem pegar. Ele pensou em Victoria. Seu nome de solteira era Davenport. Victoria Davenport. VD. O pensamento o atingiu com a força de um golpe físico. Ele realmente colocou sua xícara de café com um estrondo. Não podia ser. Era uma coincidência absurda. A família dela havia sido rica, sim, mas eles haviam perdido a maior parte de sua fortuna gerações atrás. O pai dela, William, havia sido um homem quieto, despretensioso que havia falecido uma década atrás, deixando a Victoria uma herança modesta que Richard havia, é claro, absorvido em seu próprio portfólio e gerenciado para ela. Ele se lembrava de William como um cavalheiro de uma era passada, sempre falando sobre padrões e legado, mas aparentemente possuindo pouca substância real. Ele havia possuído alguns pequenos hotéis boutique, Richard lembrou, mas nada na escala do Grand Allegiant. Não, era impossível. Um ridículo, paranoico salto de lógica. Deve haver centenas de nomes que se encaixam nessas iniciais. Vanderbilt, Vanderdevils, todos muito mais prováveis. Ele olhou para Jessica, que estava felizmente tirando uma foto de seu prato de café da manhã, esteticamente arranjado para suas mídias sociais. Ela estava alheia ao seu tumulto interno. Tudo bem, Richard. Você parece que viu um fantasma. Ela disse, finalmente olhando de seu telefone. Bem, ele retrucou seu tom mais nítido do que ele pretendia. Apenas pensando nos mercados, ele se forçou a relaxar. Ele estava sendo um idiota. Ele estava no auge de um fim de semana perfeito, e ele estava deixando um estúpido monograma assustá-lo. Ele era Richard Sterling. Ele estava no controle. Este era seu mundo, seu hotel, seu fim de semana. As iniciais eram uma coincidência, nada mais. Mas pelo resto do dia, ele não conseguia afastar a sensação de desconforto. Ele começou a ver o monograma em todos os lugares, nas pequenas pinças de açúcar de prata no menu encadernado em couro para o serviço de quarto, no canto dos guardanapos de linho. Cada vez que ele o via, a imagem do rosto calmo e sereno de sua esposa passava em sua mente.
A mulher que ele pensava que conhecia tão bem, a mulher que ele havia dispensado como simples e previsível. A gaiola dourada que ele havia construído para ela, de repente parecia menos uma prisão e mais uma fortaleza, uma que ele nunca se importou em olhar para dentro. O pensamento perturbador se insinuou, não convidado. E se ele não conhecesse sua esposa afinal? Para sua noite final, Richard havia planejado recriar a magia da primeira. Ele fez outra reserva no Lasafia, desta vez solicitando o menu de degustação do chefe com o emparelhamento de vinhos premium. Ele estava determinado a se livrar da bizarra paranoia que o havia assombrado desde a manhã. Ele afogaria seu desconforto em Bordeaux vintage e reafirmaria seu controle. Ele e Jessica se vestiram. Ele vestia um terno escuro sob medida e Jessica vestia um deslumbrante vestido vermelho sem costas que ele havia comprado para ela. Enquanto eles estavam na frente do espelho, ele sentiu uma sensação de segurança. Eles pareciam um casal poderoso. Eles pertenciam aqui. O monograma era um fantasma, um produto de uma imaginação sobrecarregada. Eles desceram para o restaurante, o elevador privado, entregando-os mais uma vez ao mundo da elegância silenciosa. O polido francês maître, chamado Jean-Luc, os cumprimentou com um sorriso ainda mais caloroso do que na noite anterior. Sr. Sterling, um prazer recebê-lo de volta. Sua mesa está pronta. O chefe está muito animado para apresentar o menu desta noite para você. Eles foram levados ao mesmo camarote isolado. Richard se acomodou no veludo macio, os arredores familiares o confortando. Ele pediu uma garrafa de champanhe Krug para começar um gesto de celebração destinado a banir o último de suas ansiedades tolas. Você sabe, Jessica disse, inclinando-se para a frente e colocando a mão no dele. Este foi o fim de semana mais incrível da minha vida. Eu me sinto como uma princesa. Você merece, Richard disse, sua confiança retornando. Ele estava sendo ridículo. Esta era a vida dele. Ele fez isso acontecer. Os primeiros pratos foram sublimes. Uma delicada ostra, viciosa, seguida por vieiras seladas com uma espuma cítrica. A conversa era leve, e o riso de Jessica era como música lavando as últimas de suas preocupações. Ele estava prestes a levantar seu copo para brindar seu futuro, quando ele notou uma mudança sutil na atmosfera do restaurante. Uma energia silenciosa, uma ondulação de tensão estava se espalhando da entrada. A equipe, geralmente o retrato de calma, profissionalismo, parecia estar em pé, um pouco mais reta. Jean-Luc, o maître, estava conferindo em um tom abafado e urgente com um homem de terno escuro que tinha um fone de segurança. Richard observou com leve curiosidade. Parece que algum hóspede importante está chegando, ele comentou para Jessica. Um momento depois, Jean-Luc começou a se mover em direção à mesa deles, sua expressão uma máscara cuidadosamente construída de desculpas e deferência. Ele parecia profundamente desconfortável. Sr. Sterling, ele começou sua voz baixa. Minhas mais sinceras desculpas por esta interrupção. Há um problema? Richard perguntou, um toque de irritação em sua voz. Antes que Jean-Luc pudesse responder, a fonte da comoção tornou-se clara. Um pequeno grupo de pessoas havia entrado no restaurante e agora estava parado perto da entrada, examinando o salão. À frente do grupo estava uma mulher. O sangue de Richard gelou. O copo de champanhe em sua mão pareceu subitamente pesado, seus dedos dormentes. Era Victoria. Ela não era a Victoria que ele havia deixado em casa, a mulher em cardigãs de cachemira e pérolas sensatas. Esta era uma criatura inteiramente diferente. Ela vestia um deslumbrante terno de poder azul marinho profundo, sob medida que acentuava sua figura alta e esguia. Seu cabelo, geralmente em um coque macio, estava penteado em um corte elegante e severo, que emoldurava um rosto com uma expressão de calma gélida e autoridade absoluta. Sua única joia era um par de grandes brincos de diamante
que brilhavam como lascas de gelo. Ela era flanqueada por dois homens. Um era um cavalheiro idoso distinto com cabelo prateado e olhos afiados. Um homem que Richard reconheceu com um choque de horror, Arthur Abernathy, o lendário e notoriamente implacável advogado corporativo que havia sido um amigo próximo do pai de Victoria. O outro era o gerente-geral do hotel, um homem que Richard reconheceu de fotos no folheto do hotel. Eles estavam ligeiramente atrás dela como leais tenentes assistindo seu general. Jessica, seguindo o olhar congelado de Richard, virou-se. Richard, quem é aquela? Você a conhece? Ela sussurrou uma carranca confusa em seu rosto. Ela parece um pouco com sua voz esmoreceu enquanto a realidade da situação começou a amanhecer sobre ela. Os olhos de Victoria varreram o salão, calmos e metódicos, antes que eles pousassem diretamente em sua mesa. Não havia choque em seu olhar. Nenhuma surpresa. Havia apenas um reconhecimento frio e deliberado. Era o olhar de um predador que finalmente havia localizado sua presa. O restaurante inteiro havia ficado em silêncio. Jantares estavam congelados garfos a meio caminho de suas bocas, suas conversas silenciosas mortas. O único som era o suave tilintar dos saltos de Victoria no chão de mármore, enquanto ela começava a andar em direção a eles. Foi a caminhada mais longa da vida de Richard. Cada passo ecoava no silêncio cavernoso, uma batida de tambor marcando os segundos até seu mundo desabar. Sua mente acelerou tentando formar uma mentira, uma explicação, uma rota de fuga. Mas não havia nenhuma. As paredes cuidadosamente construídas de sua vida dupla não estavam apenas rachando. Elas estavam sendo vaporizadas diante de seus próprios olhos. Ele olhou para Jessica, cujo rosto havia ficado pálido, seu sorriso vermelho de batom congelado em uma riqueza de terror. Ele olhou para os outros comensais, seus rostos uma mistura de curiosidade e piedade. E então ele olhou de volta para sua esposa, que estava agora a apenas alguns metros de distância. Em seus olhos, ele não viu o cônjuge ferido que ele poderia ter esperado. Ele viu uma estranha. Ele viu uma rainha que havia vindo para reclamar seu trono, e ele soube com uma certeza que o gelou até os ossos que ele não era nada mais do que um intruso em seu reino. Victoria parou à mesa deles. Ela não olhou para Jessica. Seu foco inteiro, frio e indiviso, estava em Richard. O cheiro de seu perfume, uma fragrância sutil e cara que ele não sentia nela há anos, o alcançou. Era afiado e limpo como ar de inverno. Richard, ela disse. Sua voz era perfeitamente nivelada, desprovida de qualquer emoção. Era a voz que ela usava ao dar instruções à equipe, calma e final. Eu acredito que você está no meu lugar. A declaração pairou no ar uma obra-prima de duplo sentido. Richard olhou para ela, sua boca seca. Ele sentiu 100 pares de olhos sobre ele. A persona cuidadosamente curada de Richard Sterling, o mestre do universo, estava se despedaçando como vidro barato. Victoria, ele gaguejou suamente. Uma lousa em branco de pânico. O quê? O que você está fazendo aqui? Eu pensei que você estava em Nova York. A gala de caridade. Um pequeno sorriso humorístico tocou seus lábios. Eu cancelei. Algo mais importante exigiu minha atenção. Seu olhar finalmente piscou para Jessica. Um rápido olhar dispensador que abarcou o vestido caro e a expressão aterrorizada. Ela olhou para ela não como uma rival, mas como alguém pode olhar para um pedaço de mobília que estava fora do lugar. E eu vejo que você trouxe uma convidada. Jessica encolheu-se em sua cadeira, olhando para Richard com olhos suplicantes e aterrorizados. Ela abriu a boca para dizer algo, mas nenhuma palavra saiu. Victoria voltou sua atenção para Richard. Devo dizer, Richard, estou impressionada. A suíte presidencial, Lassácia, você tem um gosto caro. É um conforto saber que você aprecia o negócio da família. O negócio da família. As palavras o atingiram como um golpe físico conectando os pontos terríveis que o assombravam o dia todo. O monograma VD Victoria Davenport.
Eu não entendo, ele conseguiu dizer, embora a verdade estivesse caindo sobre ele com a força de um tsunami. Deixe-me esclarecer para você, Victoria disse, sua voz caindo ligeiramente, tornando-se ainda mais precisa. Cada palavra uma lâmina cuidadosamente afiada. Meu pai, William Davenport, fundou o Davenport Hospitality Group há 60 anos. Seu primeiro hotel foi uma pequena pousada no campo, mas ele era um homem brilhante. Ele construiu um império peça por peça com suas próprias mãos. O Grand Elysian era sua obra-prima, sua joia da coroa. Quando ele morreu, ele deixou todo o seu interesse controlador, tudo para mim. Ela pausou, deixando a informação afundar. O restaurante inteiro estava ouvindo, cativado pelo drama da vida real se desenrolando diante deles. Por 10 anos, ela continuou. Eu permiti que um conselho de curadores escolhido a dedo por meu pai gerenciasse as operações diárias da empresa. Eu preferia uma vida tranquila. Eu queria criar meus filhos. Eu queria ser uma esposa. Eu confiava que o mundo que meu pai construiu estava em boas mãos, e eu confiava em meu marido. Seus olhos perfuraram-no, e pela primeira vez, ele viu um brilho da imensa dor que ele havia causado a ela, mas foi imediatamente suprimido, substituído por uma vontade de aço temperado. Mas recentemente, eu decidi que era hora de assumir um papel mais ativo. A partir da última segunda-feira, na reunião anual de acionistas, eu dissolvi o conselho de curadores e assumi minha posição de direito. Eu sou a única presidente em exercício do Davenport Hospitality Group, que possui este hotel, e outros 117 em todo o mundo. O monograma que você tem visto em todos os lugares não significa Visconde Dubois, significa Victoria Davenport. Bem-vindo ao meu hotel, Richard. O silêncio na sala era absoluto. Richard sentiu o sangue escoar de seu rosto. Ele não era um rei em um território conquistado. Ele era um tolo que havia dado uma festa na Toca do Leão, sem saber que o leão estava em casa. Victoria então voltou seu olhar de aço para Jessica. Senhorita Monroe, não é? Jessica acenou com a cabeça, tremendo. Você é uma analista na Sterling and Finch Capital, eu acredito. Dormir com um vice-presidente sênior, seu superior direto, é uma flagrante violação da cláusula de ética de sua empresa, para não mencionar uma séria falha de julgamento. Considere seu emprego terminado. O Sr. Abernathy já esteve em contato com o chefe de recursos humanos de sua empresa e seu conselho. Eu não me incomodaria em ir ao escritório na segunda-feira. Jessica soltou um pequeno, sufocado suspiro. Seu fim de semana dos sonhos havia se transformado em um pesadelo de fim de carreira. Finalmente, Victoria voltou-se para o homem com quem ela havia sido casada por 15 anos. Quanto a você, Richard, nossas contas bancárias conjuntas, que contêm os fundos do fundo fiduciário de minha família, que você tão generosamente se ofereceu para gerenciar para mim, foram congeladas. As fechaduras da cobertura da Park Avenue foram trocadas. Seus pertences estão sendo embalados enquanto falamos e serão enviados para seu escritório. Não se incomode em ir para casa. Você não é mais bem-vindo lá. Ela enfiou a mão em sua bolsa e puxou um único documento, colocando-o na mesa entre o prato de Richard e sua taça de vinho. Estes são papéis de divórcio redigidos pelo Sr. Abernathy. Meus termos não são negociáveis. Você encontrará que eu tenho documentado meticulosamente suas indiscrições pelos últimos 3 anos. Você os assinará. Você sairá com nada além das roupas em suas costas. E você nunca verá nossos filhos novamente sem meu consentimento expresso supervisionado. Se você lutar comigo, eu usarei todo o peso dos meus recursos para destruir não apenas sua carreira, mas seu próprio nome. Eu farei questão que o nome Sterling seja sinônimo de humilhação e fracasso em cada círculo financeiro no globo. Eu sou clara? Richard só pôde olhar para ela sem palavras. A mulher que ele havia tratado com condescendência, subestimado e dispensado como um objeto decorativo,
Acabara de desmantelar sistematicamente sua vida inteira em menos de 3 minutos em um fórum público com a fria precisão de um cirurgião. Com isso, ela virou. Jean-Luc, ela disse ao maître que estava de pé por perto, pálido e rígido, por favor, veja que o hóspede do Sr. Sterling seja escoltado das instalações e apresente ao Sr. Sterling a conta por sua estadia na íntegra. Ele estará pagando com seu cartão pessoal. Ela deu a Richard um último olhar demorado. Era um olhar de finalidade de um capítulo antigo sendo fechado e um novo começando. Não havia ódio nisso, apenas uma indiferença profunda e arrepiante. Então, flanqueada por seu advogado e o gerente do hotel, a presidente Victoria Davenport virou-se e saiu do restaurante. Sua postura perfeita, seu controle absoluto, deixando para trás as ruínas fumegantes da vida que ela acabara de incinerar. Por um longo momento após a partida de Victoria, Richard permaneceu congelado, uma estátua de choque e humilhação. O silêncio no restaurante foi finalmente quebrado por um soluço abafado de Jessica. Ela empurrou sua cadeira para trás, seu rosto uma bagunça de rímel escorrido e descrença. Meu emprego, ela sussurrou, olhando para Richard como se o visse pela primeira vez, não como um titã da indústria, mas como o arquiteto de sua ruína. Você disse que tudo estava sob controle. Eu pensei que estava. Ele gaguejou as palavras, sentindo-se como cinzas em sua boca. 2 discretos, mas firmes seguranças materializaram-se à mesa deles. Jean-Luc, o maître, aproximou-se seu rosto, uma máscara de arrependimento profissional. Senhorita, ele disse suavemente a Jessica, se você por favor vir conosco. Jessica olhou descontroladamente dos guardas para Richard, mas ele não ofereceu ajuda. Ele não conseguia nem encontrar os olhos dela. Humilhada, ela pegou sua pequena bolsa de mão e permitiu-se ser levada embora. Seu vestido vermelho, um corte de vergonha contra os tons suaves do restaurante. No momento em que ela se foi, Jean-Luc colocou uma pasta de conta encadernada em couro na mesa. Sua conta, Sr. Sterling. Richard olhou para ela. Ele a abriu entorpecido. O número dentro era astronômico. A suíte, o serviço de quarto, os vinhos vintage, os menus de degustação do chefe. Era uma soma que faria a maioria das pessoas ofegar, mas para ele deveria ter sido trivial. Ele puxou sua carteira, suas mãos tremendo ligeiramente. Ele entregou a Jean-Luc o Amex preto aqui. O maître retornou 1 minuto depois, sua expressão ainda mais dolorosa. Minhas desculpas, Sr. Sterling. O cartão foi recusado. O quê? Richard zombou. Isso é impossível. Passe-o novamente. Nós temos, senhor, 3 vezes. Parece que a conta foi suspensa. Claro, as contas conjuntas. Victoria não as havia apenas congelado. Ela provavelmente havia cancelado seus cartões suplementares. Ele tateou por outro cartão, um Visa corporativo. Tente este. Jean-Luc retornou novamente, balançando a cabeça ligeiramente. Também recusado, senhor. O sangue correu para o rosto de Richard. Os outros comensais não estavam mais fingindo não observar. Seus sussurros eram um zumbido baixo de julgamento. Ele não era mais um deles. Ele era o entretenimento da noite. Isto é ridículo. Deve haver um erro. Richard vociferou sua voz, subindo. O gerente-geral do mesmo homem que havia flanqueado Victoria aproximou-se da mesa. Sua conduta não era mais deferente. Era fria oficial. Sr. Sterling, talvez você tenha outro método de pagamento. Senão, teremos que considerar isso um assunto de roubo de serviços e envolver as autoridades. A ameaça pairou no ar, espessa e sufocante. Richard Sterling, um homem que movimentava bilhões de dólares antes do café da manhã, não conseguia pagar a conta do hotel. A humilhação era absoluta. Ele não tinha dinheiro nem cartões funcionando. Ele estava preso. Mesa Jarres Abanati, advogado de Victoria, reapareceu na beira da sala de jantar.
Ele caminhou até o gerente, falou algumas palavras silenciosas e então se dirigiu a Richard. Senhor Sterling, Abanati disse sua voz como cascalho. Senhora Sterling, isso é, senhorita Davenport, graciosamente ofereceu-se para acertar sua conta. Será deduzido de qualquer acordo mínimo que você possa ter esperado em seu divórcio. Considere o seu presente final para você. Ele deslizou os papéis do divórcio para mais perto de Richard. Eu sugiro que você assine estes agora. Derrotado, Richard pegou a caneta, sua assinatura geralmente um traço ousado e confiante. Era um rabisco trêmulo e patético. Ele havia sido completa e totalmente superado. Agora, o gerente-geral disse sua voz dura. Você tem 10 minutos para coletar seus pertences e desocupar as instalações. A segurança irá escoltá-lo. A caminhada da vergonha do restaurante, através do grande lobby e subindo o elevador foi excruciante. Cada olhar de um hóspede, cada olhar de um membro da equipe parecia um golpe físico. A deferência e o respeito se foram, substituídos por desprezo e fria indiferença. Na suíte, suas coisas já haviam sido jogadas desordenadamente em sua mala por um mordomo de rosto impassível. 10 minutos depois, Richard Sterling estava de pé na calçada do lado de fora do Grand Elysian, o mesmo local onde ele havia chegado, sentindo-se como um rei apenas 24 horas antes. O porteiro, que o havia cumprimentado tão calorosamente, agora olhava diretamente através dele. Seu Rolls-Royce havia sumido, rebocado. Ele assumiu, pois estava registrado no nome de Victoria. Começou a chuviscar uma chuva fria e miserável. Ele tentou chamar um Uber, mas seu aplicativo estava ligado a seus cartões cancelados. Ele estava lá, um homem em um terno de $1.000 com um telefone inútil e uma carteira vazia. Enquanto táxis e limusines passavam zunindo, ele estava encalhado. Ele começou a andar na garoa, ensopando seu paletó. Ele não tinha para onde ir. Sua casa não era mais dele. Seu escritório seria um lugar de vergonha. Seus amigos, ele sabia, ficariam do lado do poder e do dinheiro antigo. Eles ficariam do lado de Victoria Davenport. Notícias desta espetacular humilhação viajariam por seus círculos na velocidade da luz. Ele encontrou um telefone público, uma relíquia de outra era, e usou as poucas moedas que tinha no bolso para ligar para seu único aliado restante, um sócio júnior em sua empresa chamado Frank. Frank, é Richard. Eu estou em apuros, uma verdadeira bagunça. Ele tentou explicar, mas sua história saiu como um divagar em pânico e incoerente. Frank ouviu e quando Richard terminou, houve uma longa pausa. Richard, Frank disse, sua voz tensa. Eu acabei de receber um e-mail do conselho. É sobre você. Eles estão convocando uma reunião de emergência na manhã de segunda-feira. Richard, eles estão invocando a cláusula de moral. O advogado de Victoria enviou a eles um dossiê completo. Fotos, extratos bancários, tudo. Eles vão te demitir. O receptor escorregou dos dedos dormentes de Richard batendo contra o metal da cabine telefônica. Estava lá acabado. Tudo isso. Em uma única noite, ele havia perdido sua esposa, seus filhos, sua casa, sua amante, seu emprego e sua fortuna. Victoria não o havia apenas derrotado. Ela o havia apagado. Ele olhou para a suíte penthouse cintilante do Grand Elysian, um farol de poder bem acima da cidade. Ele havia voado muito perto do sol, nunca percebendo que o sol era sua esposa. E agora ele estava em queda livre sem chão à vista. 6 meses depois, o mundo havia avançado e Richard Sterling havia sido deixado para trás. O nome que outrora comandava respeito em Wall Street era agora um sussurro de advertência, uma história de fantasma contada a ambiciosos jovens associados sobre os perigos da soberba. Como Victoria havia prometido, sua vitória não foi apenas uma derrota para ele. Foi um apagamento completo e total. A reunião de emergência do conselho na Sterling and Finch Capital havia sido uma formalidade, uma execução clínica rápida.
Seu escritório foi esvaziado antes que ele sequer tivesse chance de processar sua rescisão. A cláusula de moral, uma peça de jargão corporativo que ele nunca havia dado. Um segundo pensamento havia se tornado a guilhotina que o separou do trabalho de sua vida. Sua nova realidade era um manto sufocante de anonimato e fracasso. A cobertura da Park Avenue foi substituída por um apartamento sem elevador no terceiro andar em um bairro distante, um lugar que cheirava a umidade e a cozinha de seus vizinhos. As janelas do chão ao teto que haviam oferecido vistas panorâmicas da cidade eram agora um único vidro manchado de sujeira, olhando para uma parede de tijolos coberta de grafite. O silêncio de sua antiga vida, um silêncio de luxo refinado, foi substituído pelo ruído constante de sirenes, vizinhos discutindo e o rangido ruidoso do radiador antigo. Ele vendeu o PC Philippe, então os abotoaduras, então a coleção de arte. Ele havia se orgulhado tanto de cada venda. Uma pequena morte desbastando o homem que ele costumava ser, até que apenas uma casca oca permaneceu. Ele agora trabalhava em uma pequena e sem rosto firma de serviços financeiros chamada Apex Solutions. Um nome tão genérico que era insultante. Seu escritório de canto era um cubículo apertado sob o brilho de luzes fluorescentes bruxuleantes. Ele que outrora movia mercados com uma única chamada telefônica, agora passava seus dias realizando tediosas entradas de dados e verificações de conformidade de trabalho, outrora feito pelos estagiários. Ele nunca se incomodou em aprender os nomes de seu chefe. Era um homem 15 anos mais jovem que ele, um graduado presunçoso e ambicioso que tratava Richard com um desprezo mal disfarçado, plenamente ciente de quem ele costumava ser e deleitando-se com sua queda em desgraça. Às vezes ele via mulheres jovens no escritório, brilhantes e ansiosas, que o lembravam de Jessica, e ele sentia uma onda de ressentimento amargo. Não era remorso por sua carreira arruinada, mas raiva de que seus apetites o haviam levado aqui. Suas noites eram as piores. O profundo isolamento era uma presença física em seu pequeno apartamento. Ele havia tentado ligar para velhos amigos, os homens com quem ele havia compartilhado charutos e uísque de 100 anos. As chamadas ficaram sem resposta. Os poucos que atenderam foram breves e frios, dando desculpas antes de rapidamente terminar a conversa. Ele era um passivo, um leproso social. Ele não era mais um membro do clube. Ele era apenas um homem em um apartamento barato, assombrado pelo fantasma de sua vida anterior. A autopiedade, um veneno que ele bebia todas as noites junto com o uísque de prateleira de baixo. Enquanto Richard estava afundando no pântano de sua própria criação, Victoria estava ascendendo, assumindo seu papel como presidente do Davenport Hospitality Group. Ela não era apenas competente, ela era formidável. Os anos de observação silenciosa, de ser subestimada e dispensada, a haviam forjado em uma líder astuta e decisiva. Ela viu coisas que o antigo conselho composto por homens confortáveis com o status quo havia perdido. Uma tarde na sala de reuniões principal no último andar da Torre Davenport, ela estava apresentando sua proposta carro-chefe, a Iniciativa Verde Davenport. Era um plano de décadas de bilhões de dólares para tornar toda uma cadeia de hotéis neutra em carbono, focando em fornecimento sustentável, energia renovável e investimento comunitário. Um membro do conselho corpulento de cabelos prateados chamado Gerald Croft, um remanescente da velha guarda e um amigo de seu pai, pigarreou condescendentemente. Victoria, com todo o devido respeito, este é um sentimento nobre, mas os números são idealistas. O investimento inicial irá cortar nossas margens de lucro por anos. Nossos acionistas esperam dividendos, não sinalização de virtude. Victoria não vacilou. Ela encontrou seu olhar com seus olhos calmos e firmes. Obrigado, Gerald. Eu valorizo sua perspectiva tradicional. A palavra tradicional foi entregue com precisão cirúrgica,
fazendo-a soar sinônimo de antiquado. Ela clicou um botão e a tela atrás dela encheu-se com gráficos complexos e projeções de dados. O que você chama de sinalização de virtude, Gerald? Eu chamo de prova futura. Nossa demografia-chave viajantes com menos de 40 anos, com renda disponível significativa, cada vez mais fazem escolhas baseadas em ética corporativa e sustentabilidade. Isto não é uma despesa. É um investimento na relevância de nossa marca para os próximos 50 anos. Minhas projeções mostram que, embora veremos uma queda de 5% nos lucros líquidos nos primeiros 18 meses, a imprensa positiva, o aumento da lealdade à marca e os incentivos fiscais governamentais levarão a um crescimento projetado de 15% na participação de mercado dentro de 5 anos. Nós não seremos apenas uma marca de luxo. Nós seremos a marca de luxo ética. Ela pausou, deixando suas palavras afundarem. Meu pai construiu esta empresa sobre qualidade e legado. Este é o legado para o século XXI. A moção permanece. Um murmúrio de aprovação percorreu a sala. Gerald Croft afundou em sua cadeira, derrotado. Do canto, Arthur Abernathy observou um raro e orgulhoso sorriso em seu rosto. O titã adormecido havia bem e verdadeiramente acordado. Sua nova vida não era apenas na sala de reuniões. A cobertura da Park Avenue, antes um showroom frio para o sucesso de Richard, havia sido transformada. Era agora um lar cheio de calor e risos. Ela estava lá para seus filhos, verdadeiramente presente pela primeira vez. Ela ajudou com a lição de casa, compareceu a peças escolares e teve longas conversas sobre suas esperanças e medos. Ela estava descobrindo a alegria nos pequenos momentos reais que ela havia perdido, enquanto desempenhava o papel da esposa corporativa perfeita. Ela não era apenas uma presidente. Ela era uma mãe, uma líder, uma pessoa completa, finalmente, vivendo sua própria vida em seus próprios termos. Uma noite de outono fresca, Richard estava andando para casa da estação de metrô, a gola de seu casaco fino virada para cima contra um vento cortante. A cidade que outrora havia parecido seu reino, agora parecia alheia e hostil. Ele parou em uma banca de jornais. O brilho intenso das revistas, um contraste gritante com o pavimento cinzento. E lá estava ela. Seu rosto estava na capa da Forbes. Era uma fotografia deslumbrante. Victoria estava na varanda da suíte presidencial do Grand Elysian. Sua suíte, as luzes da cidade cintilando atrás dela como um tapete de diamantes a seus pés. Ela olhou diretamente para a câmera, uma expressão de poder sereno e confiança inabalável em seu rosto. A manchete era uma coroação, Victoria Davenport, como a quieta Ares reinventou um império global. Sua mão tremeu enquanto ele pagava pela revista. De volta ao silêncio opressor de seu apartamento, ele sentou-se sob a única lâmpada fraca e leu o artigo. Era uma hagiografia, um tributo brilhante à sua genialidade. Detalhou suas iniciativas de sustentabilidade, suas astutas aquisições de cadeias de hotéis boutique, seu programa de participação nos lucros dos funcionários. Citou rivais da indústria que expressaram sua relutante admiração. Então ele chegou à parte sobre sua vida pessoal. Após um divórcio amigável de seu ex-marido, dizia: Davenport tem focado em seus filhos e seu papel como líder transformadora na indústria hoteleira, provando que um novo capítulo pode ser o mais recompensador. Divórcio amigável. A palavra acendeu uma risada áspera e seca em sua garganta. Ele não era um vilão em sua história. Ele nem era uma nota de rodapé. Ele era um erro de digitação que havia sido corrigido, um detalhe inconveniente completamente escrito fora da narrativa. Ele deixou a revista escorregar de seus dedos. Caiu no chão, pousando com o rosto triunfante de Victoria olhando para ele. Ele nunca a havia realmente visto. Ele havia olhado para ela todos os dias por 15 anos e visto apenas um reflexo de seu próprio sucesso, um belo acessório passivo. Ele havia falhado em ver a mente perspicaz,
o coração paciente e o núcleo de aço Davenport que corria em suas veias. Ele havia pensado que era o mestre de seu universo, um sol em torno do qual tudo girava. Mas ele havia sido apenas uma lua menor orbitando uma estrela, e ele havia sido tolo o suficiente para pensar que sua própria luz fraca era a fonte de todo o poder. Ele se levantou e caminhou até a janela, olhando para a parede de tijolos escura e impiedosa que era seu horizonte. Ele a imaginou de pé em seu escritório no topo da Torre Davenport, olhando para a extensão infinita e cintilante da cidade. Uma cidade que era agora dela para conquistar. Bem acima, um novo amanhecer havia raiado para Victoria Davenport, brilhante e cheio de promessa. Para Richard Sterling, deixado na escuridão abaixo, era um crepúsculo permanente e profundamente merecido. Richard Sterling aprendeu a lição mais difícil de todas: a pessoa que você mais subestima pode ser aquela segurando todas as cartas. Ele viu sua esposa como uma parte da decoração de sua vida perfeita, apenas para descobrir que ela possuía todo o edifício, e ele não era nada mais do que um hóspede temporário que havia excedido sua estadia. A história de Victoria é um poderoso lembrete de que a força nem sempre é barulhenta. Às vezes é a força quieta e paciente que espera pelo momento perfeito para reclamar seu poder. É um conto de justiça, empoderamento e as espetaculares consequências da traição. Se você foi cativado pela incrível jornada de Victoria, de uma parceira silenciosa a uma presidente reinante, certifique-se de apertar aquele botão de curtir para mostrar seu apoio. O que você pensou da queda impressionante de Richard? Deixe-nos saber seus pensamentos nos comentários abaixo. Compartilhe esta história com alguém que ama um conto de vingança épica e empoderamento. E o mais importante, se você quiser mais histórias envolventes como esta, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e clicar no sino de notificação para que você nunca perca uma atualização. Obrigado.